Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral desta segunda-feira. Vão participar, analisando as notícias com você, dois empresários, o empresário de marketing Danilo Martins, marqueteiro, e o que também é empresário de marketing, mas também da construção civil, dos empreendimentos, André Orsini. E nós vamos começar conversando sobre uma questão ligada a marketing mesmo, né? Santos lançou o selo Estabelecimento Amigo dos Animais. Houve uma pesquisa do site Booking, com mais de 45 mil pessoas que viajaram, e Santos foi considerada a segunda cidade que melhor recebe viajantes com pets. É importante isso hoje, Danilo? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Schiff. Boa tarde, meu amigo André Orsini. Eu esqueci de falar que a única cidade que ficou na frente de Santos foi Campos do Jordão. Campos do Jordão. Mas Campos do Jordão é engraçado, né? Você tem que se esquivar de mais bichinho na rua do que gente, né? E olha que lota aquela cidade. Mas, primeiramente, boa tarde aí aos nossos telespectadores. Eu acho interessante, né? Porque a gente tem que seguir a tendência, né? O comportamento do consumidor. Hoje nós temos um consumidor que ele... E, pelo amor de Deus, tá? Não é uma crítica negativa, mas às vezes ele trata o pet dele melhor do que o membro da família, e eu vejo isso. Eu sei porque eu tenho alguns pets não convencionais, né? Eu não consigo andar com o meu coelho numa coleira na rua, né? Até porque eu ia assustar o bichinho, ele não ia gostar muito. Mas eu vejo muita gente que leva o cachorrinho para cima e para baixo, as pessoas planejam as viagens. Eu atendo alguns clientes que são dessa área, né? De hospedagem, hotelaria, e as viagens são planejadas, né, com lugares onde conseguem receber esses pets. Então isso é bom, né? É o mercado se adaptando a essa nova necessidade. Só tem um pequeno problema, onde eu vejo aí uma crítica talvez construtiva aos donos, né? É legal viajar com o pet? É super divertido. O bichinho não fica sozinho, às vezes a gente não tem com quem deixar, né? Então a gente precisa levar ele. Agora, você acha que o bichinho gosta de ir com você para um bar enquanto você enche a cara de cachaça e fica aquela barulheira e todo mundo batendo e cai copo e gritaria e todo... O bichinho quer que você se exploda, ele não quer lá ficar esperando você. Ah, mas tem um potinho d'água, tem a raçãozinha. Meu amigo, ele não é um ser humano, ele não está ouvindo o teu papo de bêbado, ele não está querendo saber da seleção, que hoje tem jogo, ele não está nem aí. Então a gente também tem que ter um pouco de bom senso, às vezes, que o pessoal extrapola, né? É claro que a gente trata como os nossos filhos, mas não são animaizinhos. Então a gente tem que entender também que esse zelo em excesso, às vezes, é prejudicial. Agora, André, a tendência das pessoas terem pets em apartamentos é cada vez maior. O hotel para cachorro, para gato, quando a pessoa viaja, é caro. Viajar com o pet no carro é muito mais barato e muito mais amoroso, né, carinhoso, do que deixar o pet com alguém tratando e tal. Também ele vai sentir falta do dono. É uma tendência de mercado, né? É uma tendência. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal Opinião. É uma tendência, Paulo. Eu acho que o selo ele vem assim para certificar o ambiente ali, o estabelecimento que está pronto para receber, que tem adequação para isso, né? Porque a gente vê muitos restaurantes, às vezes em Santos, que você tem muito pouco espaço entre as mesas, né? E aí como é que você vai fazer para acomodar o bichinho, o animalzinho? Então, quer dizer, ele tem que ter também uma adaptação. E é importante porque às vezes também tem uma mesa ao lado que tem criança que tem medo de animal, seja o tamanho que for. Eu tenho uma filhadinha de 8 anos que ela foi mordida por um cachorro quando ela tinha 2 ou 3 aninhos, ela morre de medo de bichinho, seja lá o qual for, né? Então a gente precisa já tem o selo, você já sabe, né? Que aquele estabelecimento ali está apto para receber o seu animalzinho e a pessoa que não quiser, ela também sabe que não vai entrar naquele estabelecimento. Então, assim, eu acho que é bom, isso aí é uma tendência mundial mesmo, as grandes capitais do mundo já estão assim, o Brasil não pode ficar diferente, a cidade de Santos, como sendo uma cidade litorânea, que tem inclusive o maior porto brasileiro aí, ele precisa ser adaptado às grandes tendências mundiais. Eu acho que isso coloca regras aí, é muito bom de ter regra daquilo que pode e aquilo não pode, aquilo que é bem-vindo e aquilo que não é bem-vindo. Então é uma forma de organizar. Eu acho muito bom que isso aconteça mesmo. Agora, tem uma outra notícia que também vale assim como uma prestação de serviço para o público consumidor, para o usuário de estacionamento, mas também para os donos de estacionamento. Sempre que a gente entra no estacionamento, tem uma placa lá, não nos responsabilizamos pelos pertences deixados no carro.
Eu pensei que isso valia, mas não vale, né? Um casal de Santos, há 2 anos, foi roubado no estacionamento do restaurante Frango Assado, na rodovia Fernão Dias, na altura de Atibaia. Foi roubado laptop, foi roubado um kit, um conjunto de coisas para o enxoval do bebê, a mulher estava grávida, ia ter o bebê, e a justiça determinou a indenização por danos morais de R$10 mil, André, do restaurante para o casal. São situações diferentes do que você colocou. Uma coisa é quando você deixa o carro num estacionamento, num valet. Normalmente os valets fazem uma pergunta: tem algum objeto de valor que o senhor quer declarar? Eu, por exemplo, tenho o hábito de andar no porta-malas do carro com a minha mochila, com o notebook, às vezes até algum telefone celular que eu deixo dentro da mochila. Então eu declaro, sempre que chego em algum estabelecimento, eu falo: olha, eu tenho um notebook na mochila atrás, ou um aparelho telefônico, o rapaz faz uma observação, e na hora que você vai pegar o carro, eu sempre dou uma olhadinha no porta-malas para ver se está lá. A questão é, esse carro foi estacionado dentro de um estabelecimento, então é de responsabilidade sim, porque ele está dentro do perímetro do restaurante. Então ali a pessoa parou o carro, teve o carro furtado, é responsabilidade sim, assim como você quando entra dentro de um supermercado e deixa seu carro no estacionamento do supermercado, se ele for furtado, a responsabilidade é do supermercado, isso é claro. Né? Então não adianta o restaurante lá, o Frango Assado, ele tem uma área muito grande ali. Eu frequento às vezes o da Carvalho Pinto, quando eu vou para Campos do Jordão, e a responsabilidade é clara, sim, é a responsabilidade do estabelecimento. Você come um espetinho ou 2? Eu não como frango, ali eu paro para tomar um café. Pensei que você ia falar que era saladinho. Eu já ia mandar um miguezinho já, né? Não, eu sou light, eu não... Não, aquele espetinho lá é sacanagem. Mas já que você perguntou para ele, e você, come 1 ou 2? Agora eu só como um, antes eram 3, eu admito, agora eu estou emagrecendo, então agora são só um espetinho. Antes eram 3 espetinhos e um copão de coca, que era de praxe, né? Tem aquela história que eu ouvi o Jô Soares falar uma vez, que o gordo fala assim: eu engordo, não como nada, não sei por que acontece isso. Aí ele respondeu assim: além de gordo, é mentiroso. Mentiroso pra caramba. É igual quem bebe, né? Só tomo uma. Só tomo uma. O copo tá sempre cheio, eu nunca vi isso. Bebo socialmente só. Mas assim, ali foram danos morais e materiais, né? Materiais pelo que foi furtado e morais, né? Pelo todo o transtorno que foi causado. Mas assim, a situação não foi pela... eu não sou advogado, né? Então fica muito complicado para mim pontuar alguma coisa. Mas não foi pela situação do furto em si. É porque o rapaz que é advogado, né? Ele até advogou em causa própria, né? Ele solicitou as imagens. E as imagens, se eu não me engano, elas têm que ficar disponibilizadas por X tempo antes de serem deletadas, né? Claro, porque não pode ficar infinito ali, até porque não tem espaço para tudo isso. E elas foram apagadas antes. E o restaurante não quis ceder as imagens. Quando eles perceberam que foram subtraídos os bens, eles correram para a polícia rodoviária, pediram as imagens e o restaurante falou: não, a gente não vai dar as imagens. Olha que maravilha, acabou a viagem do pessoal. Então, somado a isso tudo, mais o transtorno, o juiz entendeu que além dos bens materiais, teve os danos morais, que aí deu mais ou menos, se eu não me engano, acho que deu 11 mil total. Deu 6 dos materiais e 11 dos danos morais. Então, eu não sei ainda se nisso o restaurante tem a responsabilidade de estar no espaço, porque ele não cobra o espaço, é um terreno ali. Você para se quiser. O mercado também não cobra e é responsabilidade. Ele porque aqui no Extra a gente teve, por exemplo, na época no antigo Extra, a gente tivemos muitos assaltos aqui, sim, né? Mas ali pelo que eu entendi, foi por causa do não uso da imagem de forma correta e aí não deu a captura dos meliantes, né? Foi o que aconteceu. Nessa questão das imagens, você também que é do ramo dos supermercados, no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Canoas, da área metropolitana de Porto Alegre. Isso aconteceu em 12 de outubro, mas as imagens só foram veiculadas ontem no Fantástico da Rede Globo. 5 seguranças, e com a conivência do gerente e do subgerente, espancaram, torturaram por 45 minutos 2 homens que tinham roubado 2 quilos de picanha. Um escondeu os 2 quilos de picanha no casaco e o outro estava esperando fora, foram buscar o que estava fora, acima de uma brutalidade. Um deles foi hospitalizado em estado grave, né? O hospital comunicou à polícia,
A polícia pediu as imagens tinham sido deletadas. Maravilha. E aí o equipamento foi para a polícia, foi feita uma perícia e as imagens foram recuperadas e os 7 estão indiciados, André. É um absurdo, né? Eu vi as imagens, realmente é um absurdo, inclusive com a conivência do gerente e do subgerente do estabelecimento, né? A gente sabe que, assim, dentro de supermercado, Paulo, só para você ter uma ideia, é 4 vezes maior o número de furtos do que o resultado líquido do supermercado. É muito grande a quantidade de furtos que tem dentro, mas nada justifica aquela ação de bater. A gente tem vários casos aí, inclusive a polícia quase nem faz boletim de ocorrência quando é furto de supermercado, porque é tão grande, é tão corriqueiro isso, por isso que as redes de supermercados elas fazem uma segurança particular, que normalmente são policiais que estão no seu horário de folga, fazendo aquele famoso bico dentro do supermercado. Mas nesse caso ele tem que ser encaminhado para a delegacia, porque a polícia não vai ao estabelecimento, então tem que colocar e levá-lo até a delegacia. Não justifica colocar ele no depósito, daí é claro que as imagens foi dentro do depósito, ficaram por 5 horas, ainda fizeram ele pagar R$600, que não justifica também pelo valor do bem que ele estava ali, né, furtando, e agora vão responder até inclusive por sequestro, cárcere privado, uma série de crimes que eles cometeram. É um absurdo. Então, não cabe isso, a perícia conseguiu levantar as imagens e ficou muito claro ali que a ação foi completamente descontrolada. E no final ainda fizeram uma selfie, né, com o gerente do estabelecimento batendo a fotografia como se ele tivessem feito algo ali que tivesse sido um resultado positivo. Os 5 seguranças e o subgerente aparecem nessa foto. É bom a gente lembrar que no supermercado, numa das unidades do Carrefour, em Porto Alegre, ali pertinho, em novembro de 2020, um negro foi espancado até a morte também, né? A gente tem visto, né, esse ano é a primeira vez, se eu não me engano, que eu vejo imagens como essa. É o que você falou. Formação de quadrilha, cárcere privado, tentativa de homicídio, ali foi tudo, né? Foi tudo. Tortura, se deletam-se as imagens é porque sabem que estão cometendo um crime, né? Ninguém oculta ali a informação porque acha que estava de uma forma ou outra cometendo alguma atitude ilícita, né? Mas é complicado, vamos lá, vamos analisar de certa forma. A lei, né, como você mesmo disse, me trouxe até umas informações que eu não tinha, querendo ou não, ela não pune, né, de certa forma, o cara que comete o crime. O dono do estabelecimento, o gerente, o pessoal que faz a segurança já deve estar com a paciência esgotada, porque vê isso acontecendo diariamente e não acontece nada. Inclusive com as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas, porque ele vê que aquilo é fácil, né, não acontece nada. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que furto, né, o assalto, ele é um crime, a gente precisa rever isso, esse tipo de punição. Quando você chega e fala para mim que a polícia já nem vai mais no local, peraí, então eu não estou entendendo. Se eu for lá e assaltar, então não tem policial? Não tem? É terra sem lei? Então eu tenho que andar armado. Aí justifica um tipo desse de ação? Não justifica. É óbvio que nunca justificaria, mas não tem lei. É uma terra sem lei, né? Segunda coisa, é uma atitude criminosa o que eles fizeram. Ainda tentaram ocultar a ação. Eu acho isso uma cena lastimável, né? Esquece se é um homem negro, como você falou, eu não estou nem vendo a questão da raça, da cor, da fé, da religião. Eu estou vendo só dessa questão dos furtos em supermercados e dos assassinatos, né? E até do exagero por parte dos seguranças que muitas vezes implicam e aplicam técnicas de luta corporal, como jiu-jitsu, por exemplo, às vezes perdem a mão e enforcam o cara até a morte. Eu já vi isso acontecendo pessoalmente, né? Então, assim, é uma cena lastimável, é assustadora. Agora, a gente precisa entender o porquê que a lei não está agindo. Eu acho que antes da gente julgar este crime, precisa entender o porquê que o outro crime não está sendo julgado. E por último, né, não menos importante, virou agora uma prática totalmente comum cometer crimes e jogar no Twitter, jogar em grupos de WhatsApp, começando por eleição. O cara vota apontando o cano do revólver dele no teclado, já mostra o voto dele, bate nos outros na rua,
pega lá o caminhoneiro, sequestra o cara na casa dele, faz o cara votar, mostra todo o cárcere privado, ameaça, danifica. As pessoas ficaram malucas, né? É a banalização da violência, da criminalidade. O Twitter virou hoje, as redes sociais e os grupos de WhatsApp, viraram hoje um grande Netflix da violência, do crime. E essas pessoas, elas se alimentam disso. Então, de novo, mais um terceiro crime que precisa começar a ser investigado, porque deve ter uma rede aí que está se alimentando disso. Para onde foi essa foto? Deve ter aquele grupinho do WhatsApp que mostra, ó, peguei e espanquei um aqui, ó, esse aqui nunca mais vai voltar aqui, acabamos de alejar um. Como eu disse, a banalização da violência. Eu ainda acho que é reflexo de um governo que alimentou isso por 4 anos. Vão falar que eu sou extremista, que fico batendo aí no Bolsonaro de bobeira, mas tá aí, a banalização da violência. A vida não vale nada hoje em dia. Agora, André, você citou um dado interessante. A margem de lucro do supermercado não é uma margem grande porque a escala de negócios é muito grande, a margem de lucro é pequena. Mas você disse que o volume de furtos equivale a 4 vezes a margem de lucro, assim, vamos dizer que o supermercado tenha 5% de lucro, é mais ou menos essa margem? Não tem. 4%? As grandes redes de supermercado, elas trabalham de torno de 1 a 2% de resultado líquido operacional. Já contando financeiro? Não, tirando tudo do preço final, de tudo, custo, manutenção, tudo, o resultado líquido é de 1 a 2%. Normalmente você trabalha com 1,5%, né? De furto, roubo, perda, chega a 8%. Está incluído nisso, é bem maior. E agora, Paulo, tem um agravante muito maior que está acontecendo no Brasil. Que é colocado no custo final. Que é colocado no custo, que é repassado no custo. Isso, e agora está acontecendo um fato que começou esse ano, que está acontecendo que os supermercados têm um índice ainda maior de roubo. Os supermercados estão implantando aqueles caixas sem o operador. Caixa que você vai lá, você mesmo faz o seu autoatendimento. Há mais de 15 anos atrás, quando eu estava nos Estados Unidos, lá, eu vi numa farmácia, uma daquelas redes, já tinha esse autoatendimento, que você chegava lá, você passava a sua mercadoria, ele dava o valor, você colocava o seu cartão, ele só aceitava cartão, não aceitava dinheiro, você pagava, já colocava tudo dentro de uma sacola e saía. E eu vi uma pessoa lá utilizando, enquanto eu fazia minhas compras lá, e ele furtou no supermercado. Automaticamente, já disparou um alarme, uma viatura, antes dele sair da farmácia, a viatura chegou, já o algemou e levou o algemado. Isso era os Estados Unidos. No Brasil, o que tem acontecido? As pessoas têm ido ao supermercado, têm feito a sua cesta de compras, na hora de passar não passa, ou pega 2 produtos ao mesmo tempo na mão, passa um só, já põe dentro da sacola. Então, você observa que hoje as grandes redes que estão utilizando isso, eles estão ocupando 3 ou 4 vezes mais funcionários para fiscalizar algo que um tomava conta. Por quê? O grande número que aconteceu de furtos esse ano, com a instalação de caixas de autoatendimento, foi um absurdo. E outra, você vê que é todo dia as mesmas pessoas furtando nas mesmas redes de supermercado. Eles até conhecem o nome. Outro dia eu fui na Pedro Lessa, ali no Extra, e a gerente, eu gosto de ir muito cedo no supermercado, porque eu acordo cedo, e ela falou, essa pessoa chama tal, e ele vem todos os dias furtar. Ela falou, eu tenho que andar atrás dele no supermercado o dia inteiro. E ele ainda fala para as pessoas que eu estou perseguindo. Então, assim, o que está acontecendo hoje é que a lei precisa ser mais eficiente. Porque furto é furto. E no final, a pessoa de bem, aquele que paga a mercadoria, acaba pagando o preço. Mas a polícia não pode fazer nada. A polícia não pode fazer nada. Porque esses 8% são colocados são no repassados. custo do supermercado. Você paga esses 8%. Até porque o resultado de 1,5% é muito pouco, né? Então, aonde o supermercado ganha? No volume. Tem mercadorias que o supermercado chama de chamariz, por exemplo, batata, às vezes, cebola ou arroz, que ele vende com prejuízo para trazer a pessoa para dentro da loja. Então, na composição média, o resultado líquido operacional é 1,5%. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente, que a gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, aqui na TV Cultura, segunda-feira, Danilo Martins e André Orsini estão comentando as notícias com você. Danilo, o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, postou ontem uma foto da perna do presidente, uma foto assim bem horrível, né? Com erisipela.
Eu não entendi muito bem por que ele fez isso. Qual é o sentido de postar essa foto dizendo que o presidente já está praticamente recuperado dessa infecção, que é grave, né? Hoje é dia de jogo da seleção, eu não queria pautar bomba, aí você me solta um negócio desse, aí eu tenho que soltar tudo aquilo que eu sinto, né? Primeiro que isso parece aquelas fotos de cigarro, você já percebeu? Aquelas que para você não fumar, né? É igualzinho, é ridículo, né? Esse comportamento do vereador barra consultor político, porque vereador ele nunca foi, né? Ele nunca sumiu, de verdade. Ele ficou lá em Brasília o tempo inteiro fazendo não sei o quê. A gente tem suspeitas que seja lá gerenciando toda a parte de comunicação, o gabinete do ódio, né? Como a gente carinhosamente chama e apelidou. Agora, o que ele faz? O presidente, literalmente, né, com um termo bem chulo, e se vocês me desculpem eu vou utilizar, que é o imbrochável, broxou, né? Acabou o mandato dele, né? Fim de carreira, ele tá apagando as luzes, né? A festa acabou, tão varrendo o chão, e ele não conseguiu sair com aquele garbo, né? Saiu com a cabeça baixa. Infelizmente, todo aquele jogo sujo do Valdemar da Costa Neto no PL, que seria a última cartada, as famigeradas 72 horas nunca chegaram, né? Porque já foram acho que mais de 100 72 horas, né? Eu estou ouvindo, cada dia tem 72 horas. Os pobres coitados estão na rua alimentando um sonho das Forças Armadas virem. Então, assim, ele não tem mais para onde ir, né? Ele precisa manter uma base de apoio, ele não pode perder esse público dele, que é a base eleitoral dele. Esse pessoal que está na rua lutando, acreditando ainda no presidente, pedindo, clamando por um direcionamento, não entendendo o que está acontecendo, é o público dele. São os 20%, 15% ainda que acreditam nele, né? Ele não tem para onde ir, ele já negociou hoje, ele já tem salário, ele já tem aposentadoria, né? Fora as aposentadorias que ele tinha da época dele de militar e etc. Então ele já tem tudo. A vida dele está pronta. Só que ele perdeu o poder, ficou feio para ele. Essa negociação, essa falta de negociação que ele teve, essa falta de liderança dele, esse tempo que ele ficou calado, esses quase 20 dias que ele não apareceu, precisava de uma justificativa. Tá aí a justificativa. Você tem aí o diagnóstico médico? Quando deu a facada, que ele tomou a facada, entre aspas, você tinha uma cobertura 24 horas da facada. Apareceram médicos, apareceu bolsa coletora, apareceu câmera 360, apareceu sonda, endoscopia, blá, 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 blá. Dessa vez apareceu uma foto tirada com uma câmera de baixa qualidade, mostrando um ângulo que você não sabe se a perna é dele ou não. Ah, mas você está sendo indelicado, você está sendo... Eu não estou sendo nada, pode ser uma estratégia. Vocês acreditam no Carlos Bolsonaro? Vocês acreditam no pendrive do Eduardo Bolsonaro? Se você acredita nos filhos do presidente, você me desculpa. Então você aí faz parte desse joguete. Eu acho que para mim foi uma estratégia simplesmente para fazer com que o presidente... Coitado, ele só não estava se pronunciando, não é porque ele não queria estar nas ruas, botando lá, comandando na frente de um tanque de guerra, passando por cima do Senado, passando por cima da Câmara, passando por cima do STF. É que a perna dele estava machucada e ele não podia. Você vai ser tão duro assim com o Carlos Bolsonaro como o Danilo, André Orsini? Eu acho uma foto sensacionalista, né? Lógico, o presidente Jair Bolsonaro é um ser humano, está com um problema na perna, tem que cuidar. Mas realmente eu não entendo qual é o objetivo dessa foto, né? Não tem sentido algum querer justificar dizendo, olha, está ruim da perna esquerda e tal. Eu acho que o presidente está ali no final do seu mandato, garantiu a sua aposentadoria, vai receber R$30 mil da Câmara Federal, 12 mil ele já recebe de aposentadoria como capitão do Exército, então vai ficar com R$42 mil por mês, mais pode receber do partido também, mas tem direito a carro oficial, tem direito à segurança. Então, quer dizer, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro agora ele tem que cuidar da sua saúde realmente, não pode perder todo esse legado que ele tirou, afinal de contas, metade da população brasileira está apoiando ele e ainda o apoia. Isso é bom porque vai servir de fiscalização para o governo que vem a seguir. Eu entendo que hoje colocar uma foto dessa ficou feio, ficou assim, desrespeitoso com a população brasileira. Lógico que como ser humano a gente quer que todo mundo tenha uma vida saudável, ele está com problema, tem que se cuidar, mas não vejo sentido por que colocar esse tipo de foto. E erisipela é uma infecção grave, né? É uma infecção grave. Infecção na pele exige assim extremo cuidado. Agora, já se falou em erisipela desde a primeira semana depois da eleição, né? Começou a se falar. A gente agora já tem 5 semanas, né, da eleição. E será que ainda tem erisipela? Já não deveria ter sido debelada essa infecção?
Olha, depende, né, Paulo? A gravidade ali, pelo que mostrou a foto ali, ela está com uma gravidade intensa, né? Diz o filho dele que está tudo bem, né? Está bem, está tudo sob controle. Ainda nessa questão de presidentes que saem ou que saíram, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a falar que a eleição foi fraudada, André, e ele defendeu a extinção da Constituição dos Estados Unidos, que tem quase 250 anos, né, a Constituição dos Estados Unidos, diante de uma fraude do que ele diz dessa magnitude. Tem alguns ditados que dizem, né, o peixe morre pela boca, que muito fala da bom dia a cavalo, né? Trump passou do momento e agora está perdendo o apoio, inclusive, do seu partido, né? Que está, inclusive, falando que não vão apoiá-lo para 2024 ser candidato. Isso que ele falou foi um verdadeiro absurdo, né? Uma atrocidade. A Constituição americana, ela garante ali aos direitos da sua população. Ele falar isso, ele realmente perdeu a noção lógica do sentido. Então, eu acho que é um ato de desespero de tentar chamar a atenção da mídia. Então, eu acredito que foi até bom ele ter falado isso, porque o desqualifica para uma disputa eleitoral de 2024. Ele vai perder muito apoiador daqui para frente. Na época da independência dos Estados Unidos, Danilo, foi um filósofo francês, Alexis de Tocqueville, foi para os Estados Unidos e fez um rótulo que a gente 250 anos depois vê que é uma frase, um conceito, uma definição perfeita. Era o berço da democracia moderna. Tem estabilidade democrática, atravessando guerras. 250 anos depois, de 4 em 4 anos, tem eleição, troca os parlamentares, troca o presidente. O Trump acho que não está muito contente com essa estabilidade, né? Primeiramente, aqui assim, o André Ursini é um homem muito sério. Aí ele me solta o cavalo da bom dia. Tem muito fala da bom dia cavalo. Aí fica difícil. Fica difícil. Bom, vamos analisar essa situação da maneira que ela tem que ser analisada, por partes de novo, né? Essa história toda é ainda relativo, é que ela linka com outro link da pauta aqui, que é o Twitter Leaks. Aqui, vamos dar um nome agora para essa história toda aí do Elon Musk, né? A nova insanidade aí do momento, que é mais um extremista rico, muito rico, que fez a bárbara de comprar o Twitter e está tratando como se fosse o novo brinquedinho dele. O Elon Musk, que tomou posse do Twitter há algumas semanas, ele disse que o Twitter pode ter privilegiado um dos lados na eleição brasileira, né? Sim, mas a gente está falando agora de uma matéria... Não, sim, mas é que ele também falou outras coisas. E essa aqui é relativa a uma matéria que ele pegou e-mails e trocas de tweets e e-mails internos falando sobre o Hunter Biden, que é o filho do Joe Biden. Qual é a situação, por que o Trump está pedindo agora? Relativo a essa matéria, voltou à pauta, em 2020 nós tivemos essa situação, foi pedido a anulação. O Trump, inclusive, utilizou o poder dele como presidente na época para bater em cima do Zelensky, que foi o presidente da Ucrânia, né? Porque disse que Biden utilizou-se da prerrogativa de ter influência para facilitar um acordo do Hunter Biden com uma empresa de energia, de gás e etc. da Ucrânia. Aí o Hunter Biden teve um problema no notebook dele, levou numa empresa, largou lá, não pagou, não foi arrumar, essa empresa pegou, esses e-mails vazaram, e aí dentro do Twitter, do New York Post, se eu não me engano, pegou esses e-mails e aí dentro do Twitter vazou isso. Então é isso. Por isso, essa informação é velha, de 2020, já foi mostrado que não teve nada, pelo contrário, ainda assim estudam e investigam que o Trump utilizou o poder dele como presidente dos Estados Unidos para apertar o presidente da Ucrânia, falando que deveria sim dizer que teve compra, uma série de coerções ali. Ele pressionou. Ameaçando não liberar uma verba, né? Exatamente. Ele usou todo o poder dele, a gente viu isso aqui nessas eleições, né? Todo o poder dele como chefe de Estado, de forma direta e indireta, para poder ganhar essa eleição no tapetão. O que acontece é que, isso já foi provado que não ocorreu. Hoje fica uma situação muito complexa ele voltar a isso, porque ele bateu na carta magna, ele bateu no princípio que todo americano, você seja republicano ou democrata, defende,
que é a Constituição, é o Estado democrático. Você não concorde com um lado ou com o outro, todos eles gostam da Constituição, que permite toda a liberdade que o americano tanto lutou, né? Os dois lados meio que se mataram por aquilo e eles defendem aquilo. Então pegou muito mal. Inclusive ex-conselheiros, chefes de Estado, parceiros, ex-parceiros de Trump dizem que nas próximas eleições que ele não tem a vaga. Ninguém mais quer isso. Ninguém mais aguenta ataques à democracia. Então agora, para o Trump vai ficar cada vez mais difícil, porque não tem mais espaço para isso. Atacar a Constituição é um negócio muito complexo, e a gente tem visto isso aqui no Brasil, e tá, como eu disse, é cada vez mais complicado esses ataques à democracia. Atacar o discurso, atacar as pessoas, atacar a democracia, começa a ficar complicado quando você questiona todo o nosso processo, tudo aquilo que a gente construiu como história, como república. É o que está acontecendo lá, só que lá eles não têm muita paciência, de um lado ou de outro. O Opinião Litoral volta depois do intervalo rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco desta segunda-feira. E na quarta-feira está pautada, Danilo, a votação no Senado, ou pelo menos o princípio de discussão, da proposta de emenda constitucional da transição, a que permite que o governo Lula fure o teto de gastos para manter R$ 600 de auxílio emergencial, que volta a se chamar Bolsa Família, já que tanto ele como o Bolsonaro prometeram de R$ 600, mas o Bolsonaro colocou só 400 no orçamento. E, além disso, também recursos para alguns outros programas, principalmente para o reajuste do salário mínimo acima da inflação, política que foi seguida pelo Lula, também pelo Fernando Henrique, antes aí do Bolsonaro. Mas você esqueceu de falar o principal tema, o terceiro tópico e mais importante, que é o quê? As emendas do relator. Você acha que você está achando mesmo que vai aí todo é mundo... chantagem, né? Você acha que Pacheco, Lira, Alcolumbre, tá todo mundo junto lá para votar R$ 600 para pobre? Pô, pessoal, estamos votando lá emendas do relator, que é o famoso e famigerado orçamento secreto. Esse que interessa, porque o excedente disso, já está lá, previsto dentro da PEC, o excedente vai ser liberado já para uso agora em 23, vai para o quê? Para as emendas do relator, que agora ficam com o nome emendas do relator, que o PT tanto bateu. De novo, não é xingar, brigar, bater em Bolsonaro, é criticar e verificar, atuar, gerir o governo. A situação ela tem que ser verificada, a gente precisa atuar em cima. E o PT já está entrando errando, né? Mas tem que fazer o jogo, é a composição, e não importa, a gente vai ficar em cima. Essas emendas de relator é o quê? É a compra de voto liberada, tá free. Eu tenho que comprar dinheiro, tenho que comprar o voto lá do prefeito fulano de tal, o meu bolsão ali, a minha base ali com a Câmara dos Vereadores e o prefeito na cidadezinha tal, aí eu mando uma grana pra lá. Emenda de relator é coisa de vagabundo. Você me desculpa falar o termo, é coisa de vagabundo. André, o Danilo tem razão na postura do PT diante dessa questão. Na campanha era orçamento secreto, pior que o mensalão, né? O Lula chegou a dizer assim, o Bolsonaro não reuniria tanta gente assim em Santa Catarina, né? Nem usando todo o dinheiro do orçamento secreto. Acabou a eleição, deixou de ser orçamento secreto, voltou a ser emenda do relator. Mudou o nome, né? Só mudou o nome. Pro PT, né? Com o PT. Agora, Paulo, assim, muito me estranha ser pautado, sendo que não passou nem pela comissão, né, de Constituição e Justiça. Então, há necessidade de passar pela comissão para depois ele ser pautado. Logicamente que há uma forçada de barra para que a comissão faça aí uma análise meio que às pressas, urgentes, para colocar. Então, assim, me estranha esse fato. Ainda não acredito que seja de quarta-feira, não. Acredito que ainda vai ter alguma conversa pela frente para poder ajustar, porque não é só a vontade do relator, né? Quando você coloca na Comissão de Constituição e Justiça, você tem outros interesses por trás disso aí. Então, eu acredito que essa data de quarta-feira ainda não vai acontecer, não. Tem uma notícia que é uma das notícias mais impressionantes das últimas semanas. O Irã extinguiu a polícia da moralidade. Nós vimos na Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, protestos com muitas mortes, protestos principalmente de mulheres no Irã contra as ações
da polícia da moralidade. Na Copa do Mundo, os jogadores iranianos, os torcedores iranianos, muitos ficaram calados durante o hino como protesto dessa polícia, André, e agora a polícia foi extinta no Irã, que é um país, uma teocracia, governado pelos ayatolás. Nem lá conseguiram implantar esse tipo de coisa rigorosa, rígida dessa maneira. Assim, Paulo, o governo ainda não admitiu, mas também não desmentiu a polícia, notícia, né? Então, quer dizer, eu acho que é um passo muito importante, né? Logicamente que o mundo tem que se modernizar. Não adianta você colocar, e ontem eu vi uma reportagem muito bem feita sobre a mãe do atual Edir do Catar, da qual é a mulher sempre à frente do seu tempo. E ela encurtou o seu véu, ela colocou o colorido, ela não usava só preto, ela começou a usar outras cores. Por quê? Porque ela viu que o mundo se modernizou, o mundo tem uma evolução constante e o resto do mundo andou e eles ficaram para trás. Então o que ela fez? Ela conseguiu colocar uma forma de falar assim, olha, nós aqui que temos a nossa religião, o nosso costume, mas também a gente está dentro da modernidade. E isso acho que tem que acontecer no Irã. Realmente uma polícia que vai atrás de uma menina que encurta o seu véu e leva ela para a cadeia e dentro da cadeia ela morre, quer dizer, acho que foi um choque muito grande e a população acordou. Espero que realmente isso se concretize, que essa polícia seja extinta e que as meninas consigam ter voz ativa, né? Porque é muito importante. A mulher dentro da sociedade, ela tem um papel fundamental e você colocar da forma que o Irã sempre colocou, a mulher é sempre muito submissa à vontade, à autoridade do homem, é um retrocesso da natureza hoje em dia. O Irã é um processo interessante porque ele passou por um período de ocidentalização, principalmente na década de 60, 70, até a queda do Shah Reza Pahlavi, quando foi uma reação a essa ocidentalização e uma volta aos costumes muçulmanos, não é? Foi em 73? 79. Foi 79 que 79, colocaram? Que voltou Ayatollah Khomeini, que esteve exilado em Paris. E agora parece que há uma reação a esse rigor religioso dos muçulmanos, né? Na verdade não é uma reação, né? Como o Ursini falou, a menina, a polícia, né, falou que ela morreu de uma doença misteriosa. Ela foi espancada, os pais falam que ela foi espancada. E na verdade não é nem porque ela encurtou tanto, acho que o cabelo dela estava aparecendo. O cabelo dela estava à mostra, então a polícia da moralidade não sabia que tinha sido extinta. Eu estava acompanhando os processos. Agora, na torcida no Catar, você vê mulheres iranianas com o rosto descoberto, né? Mas é porque hoje você tem essa meio que liberdade dentro do Catar. Tá uma coisa meio misturada, né? Tem até uma cena da torcedora croata descendo com um top, né? E ela é bem farta, né? Em todos os aspectos. Você vê a torcida toda dando aquela olhada, porque eu acho que não é normal para eles, né? Nunca foi normal. Mas meio que rola esse estilo primavera árabe depois da morte dela. Acho que foi em maio, se eu não me engano, né? Que ela foi espancada dentro da cadeia. E as mulheres, elas fizeram esse levante porque é banal, é criminoso. E entrava governo e saía, dava uma afrouxada nessa polícia da moralidade, dependendo do governo que estava lá. Mas nunca deixou de ser extinta. A mulherada, ela só servia, esses militares, que eram roupas militares, é uma polícia que servia para isso. Para ver os bons costumes e as roupas. Hijab, né, se eu não me engano o nome da vestimenta, né? Então não serve para nada, basicamente. Não serve para nada. É ostensiva contra as mulheres, os direitos das mulheres, que torturava, batia, espancava e assassinava essa menina, no caso, acho que foi o estopim aí para tudo isso. Agora, já que a gente falou em Copa do Mundo, os 2 primeiros jogos das quartas de final foram definidos nesse final de semana, Argentina e Holanda, e um jogão França e Inglaterra, né? Um jogo que nunca aconteceu em mata-mata de Copa, 2 países que têm extrema rivalidade e cujas seleções atravessam um grande momento, né, André? A Copa está chegando agora no nível que a gente começa a não querer perder o jogo, né? Agora que está começando a falar, hoje eu não posso perder o jogo porque os jogos são bons. E esperamos que o Brasil hoje faça o seu papel, né, Paulo? Porque a gente precisa... Mas eu vi a Inglaterra jogando, fiquei muito preocupado porque o jogo deles está muito bom, né? O da França também, né? A França. A França tem o artilheiro da Copa, Mbappé, que é a grande estrela da Copa, apesar
da presença dos dois monstros sagrados, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, não é, Danilo? Não, mas ele estava meio apagado no jogo, né? É que bateu no pé dele, ele... 2 gols. ele vai lá e resolve, né? Ele já fez 5 gols nessa Ele Copa. tá nesse jogo, mas esse jogo ele tava meio apagado. Só preocupa porque não teve zebra ainda, né? Tomara que não caia pra cima da gente. Né? Não Eu teve acredito zebra que nas não. oitavas. A Holanda e a Argentina se classificaram e depois a França e a Inglaterra também. Hoje, durante o programa, estão jogando Japão e Croácia. Mais tarde, ou já jogaram, se você estiver assistindo a reapresentação, Brasil enfrentando a Coreia do Sul. O que é certo é que Japão e Coreia do Sul não são mais figurantes, né? Eles jogam, enfrentam as grandes seleções São do bons mundo jogos. E pode acontecer de ter um asiático aí nas quartas de final, entre os 8 finalistas da Copa do Mundo. A última notícia de hoje é especial para o Danilo comentar. A Comic Con Experience CCXP 22, ela voltou a ser presencial, milhares de pessoas compareceram entre o dia 1º e o dia 4 ontem em São Paulo. E aí é muito nerd lá, né, Danilo? Agora eu entendi o porquê da cutucada. Agora então, porque o especial pro Danilo comentar. É videogame, série de televisão, filmes, né? Tudo que eu gosto. Tudo que você você julgou gosta. Tudo que eu gosto. E não é? Mais ou menos. Não, eu gosto, sim. Eu acho que é um público... Houve a presença de um dos grandes ícones do cinema mundial Keanu atual, Reeves. que é no Reeves, né? Que inclusive muito fez simpático uma com os brasileiros. mas ele né? tem uma fama de ser simpático, né? Existem histórias pelo mundo todo dele, inclusive sendo convidado para um casamento por uma pessoa que ele conheceu, ele aparecendo, né? Ele é uma figura bem carismática, né? Você vê que não tem histórias ruins dele. E olha que o mundo tá repleto de histórias ruins das pessoas. Tem uma história recente ruim da qual ele saiu ileso, uma acusação da ex-mulher que ganhou os tribunais e ele ganhou o processo. Sim, né? sim. Não, o Keanu Reeves ele tem uma reputação bem bacana. Mas é um movimento muito bacana do... Eu errei, isso não, foi esse o daí foi o Johnny Depp. Foi o Johnny Foi Depp, da questão lá do Piratas do Caribe, o da Keanu gravação. Reeves é Matrix, é John Wick, né? John Wick é um dos favoritos, né? Eu gosto bastante. Ele veio para o lançamento do quarto filme da franquia John Wick. Isso. Estarei lá para assistir na estreia. Não, eu gosto. Eu acho que é um mercado não em expansão, acho que é um mercado que veio para ficar. O futuro governo já soltou uma piadinha aí de querer taxar videogames, né? Lanchas, helicópteros e videogames, como se o videogame fosse de rico. Eu não entendo isso, né? Eu acho que é uma ferramenta de transformação, aumenta a sua mobilidade, seu raciocínio lógico, melhora a comunicação social, melhora o aprendizado de línguas. E acho que o governo não entendeu que isso daí devia ser barateado para todo mundo ter acesso. A gente esqueceu HQ, histórias em quadrinhos também, né? Não, mas então, a gente mundo, cresceu né? vendo Turma da Mônica, né? Eu cresci lendo Turma da Mônica. Maurício de Souza, para mim, pelo amor de Deus, quem não tinha, eu lembro dessa história quando eu ia no banheiro da casa de qualquer pessoa, tinha pilhas de Turma da Mônica, era sensacional. Isso é coisa de velho, mas era maravilhoso, né? Mas você vê, é um mercado bilionário. Hoje nós temos games designers aqui no Brasil, é uma indústria que move muito dinheiro, é uma indústria que tem um apelo sensacional. Eu acho que ao invés de taxar esta indústria, nós deveríamos abrir espaço para esta indústria, porque ela exporta muitos talentos e a gente não consegue reter estes talentos. Não é um mercado de nerd mais, é um mercado para todo mundo. É um mercado para todo mundo, tanto na área digital, como você falou, nas histórias em quadrinhos, na criação de vídeos. Você está trazendo astros do cinema internacional para cá porque nós somos um público. Nós somos um dos maiores consumidores de Netflix, de streamings da vida, de Prime, etc. Nós ficamos atrás de grandes bandeiras como Estados Unidos, por exemplo. E atualmente tem um fenômeno se formando, aliás já formado, que é as equipes de videogames como se fossem times de futebol, com torcidas organizadas, numerosas, com prêmios valiosos. Né, nas competições. Isso, e patrocinado por grandes empresas que investem milhões nisso. Então, realmente, esse evento teve 300 mil pessoas. Ontem, no tipo de evento,
Ele é baseado num evento Comic Con de San Diego, né? San Diego, só que se tornou muito maior. Já é maior que o de já San é maior Diego, que o né? de San Diego. É o maior do mundo. O maior né? do mundo hoje, e tem tendência de crescer ainda mais. A presença do Keanu Reeves provocou uma movimentação de pessoas que dormiram no pavilhão para esperar a presença dele, né? Para garantir um E lugar ele foi perto muito dele. simpático, ficou de joelho, agradeceu a população, isso foi muito bacana. Ele tem uma base de fãs aqui no Brasil surreal. Eu admito que eu sou um fã dele desde a época do Matrix, que eu assisti. Com isso, chegamos ao final do Opinião desta segunda-feira, que não tem reprise, excepcionalmente, hoje à noite, por conta do Roda Viva. Agradecendo Danilo Martins, André Ursini, trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanha a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, e uma ótima semana para você que você merece.